ligar, gente, perdão, sempre esqueço de ligar isso, para que a gente possa se harmonizar a gente possa se harmonizar e buscando esse amparo tão especial para a gente, ok? Vamos então, com as nossas mentes mais serenadas, mais tranquilas, rogar assim aos espíritos amigos. Jesus amigo, companheiro nosso de todas as horas, mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor, estamos aqui para darmos continuidade ao estudo das obras de Leon Denis no livro O Porquê da Vida. Que possas abençoar a todos nós que aqui estamos presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. Que tu possas nos ajudar, Mestre querido, a vencer as nossas dificuldades, a vencer as nossas barreiras, para que possamos nos dedicar ao conhecimento, à estrutura do conhecimento doutrinário, à estrutura do conhecimento espírita, para o nosso consolo, para as nossas dores, para o nosso patrimônio espiritual. Que seja em teu nome, amigo querido, que seja em nome dos guias, dos nossos mentores espirituais, que seja em nome dos mentores espirituais, das nossas casas espíritas, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa conversa, o nosso estudo da noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Coloca para gravar. Coloquei. Coloquei, eu já lembrei. Depois você tem que me ensinar como é que a gente envia isso para algum lugar. Isso eu não sei. Boa noite a quem eu ainda não falei, ainda não tinha visto, né? Que possamos ser todos muito bem-vindos para estudar esse texto de Denis de hoje, que é uma coisa assim tão bonita, tão agradável, né? Que a gente até respira assim fundo, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 desse livrinho, que fala sobre justiça e progresso. E Leon Denis começa a conversar com a gente, começa a colocar para a gente a seguinte questão. Ele começa assim: a lei superior do universo é o progresso incessante. Por quê? Parando só aqui nesse progresso incessante, nós não podemos esquecer que nós somos regidos por uma lei divina, que é a lei de progresso. Então, nada no universo, nada no planeta, nada no universo, na agência maior, se permanece estático. Tudo está em movimento. Tudo é movimento. Isso que ele chama de lei superior, né? A lei superior do universo é o progresso incessante. A ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Então, Deus, a perfeição é o nosso objetivo, tá? A perfeição é o nosso objetivo. O foco principal dessa perfeição é Deus, né? Como a gente entende Deus, como a gente conhece Deus. E a marcha do universo nos leva sempre a esse destino, a Deus. Então ele coloca aqui, a lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, que é o foco das perfeições. Maiara, que é minha filhadinha, também acabou de entrar agora aqui. Mai, seja bem-vinda, minha querida. Estamos entre amigos conversando sobre Leon Denis, tá bom? Fica aqui com a gente. Um beijinho. Bom, então Deus é o objetivo do ser espiritual, do espírito é o nosso objetivo. É o foco de toda a perfeição que emana para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, para a nossa trajetória. E ele continua assim: das profundezas do abismo da vida, através de uma estrada infinita e uma evolução constante, nós nos aproximamos dele. Então, se fomos criados simples e ignorantes de conhecimento, né? Em algum momento das nossas existências, nós somos criados simples e ignorantes de conhecimento, né? Com vistas à perfeição moral, porque somos regidos por essa lei de progresso. Tá? Se ela fosse de progresso, nós permaneceríamos estacionados num determinado ponto dessa escala evolutiva. Como lei é de progresso, nós vamos caminhar, nós vamos chegar até lá o outro ponto dessa escala. Então, quando ele diz assim, as profundezas do abismo da vida, quer dizer, daquilo que a gente ainda não tem o conhecimento, de onde a gente ainda não supera não detém um conhecimento, não detém um conhecimento, lá no início da nossa criação, né, em uma evolução constante, nós nos aproximamos dele, passo a passo, à medida que nós vamos reencarnando, na medida que a gente vai olhando as nossas arestas, né, e vai trabalhando essas nossas arestas, a nossa tendência é nos aproximarmos dele, é chegarmos até ele, né.
E ele continua: no fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências. Cabe a ela fazê-las eclodir através dos seus esforços e seus trabalhos. Então, quando ele nos criou, quando fomos criados por Deus, lá no momento da nossa trajetória, simples, ignorantes de conhecimento, mas nós tínhamos também todo o potencial de evolução, todo o potencial de crescimento. Estava tudo ali, está tudo ali latente. Está tudo ali dentro da gente. Não é desconhecido, não é uma coisa que a gente não domine, não é uma coisa que a gente não saiba. A gente não lembra, não sabe como lidar com isso, mas ela está lá. Lembro de uma experiência que a gente fazia em sala de aula, né, com as nossas crianças, de pegar feijão e milho e colocar num algodãozinho molhadinho e depois aquele grãozinho de feijão seco, aquele grão de milho seco, a partir do momento que ele entra em contato com a umidade, ele entra em contato com as condições da atmosfera, né, de pressão, etc. e tal, ele vai germinando, aquelas partezinhas do feijão se abrem, depois sai dali uma estruturazinha que lembra uma folha, aí ele vai crescendo, aquele galinho vai crescendo, e aquele vegetal, todo aquele princípio vital que está latente naquela semente, que a semente seca não mostra nada, mas a partir do momento em que ele se deixa embeber por aquela umidade, né? Que ele pega aquela quantidade de água que leva para o seu, como é que se diz? Para o seu interior, para o interior daquela semente, ela começa a germinar. Assim somos nós. Nós somos essa semente que temos em nossa alma todas essas possibilidades, todas essas potencialidades, né? Tudo, está tudo lá. Agora, vai caber a gente fazer isso detona, vai caber a gente fazer isso eclodir, mas está tudo lá. Tá? Ele não nos criou imperfeitos, ele nos criou simples e com a possibilidade, com a certeza da possibilidade de caminhar. Agora, essa escolha vai ser nossa. Tá? Como ele coloca, cabe ela fazê-lo eclodir através dos seus esforços e do seu trabalho. É o trabalho que a gente vai realizando, né? Encarando sobre esse aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura é obra nossa. A nossa felicidade é obra das nossas ações, não é obra que vem de fora. Né? Não vem de fora isso. Essa possibilidade está nas nossas potencialidades de fazer eclodir, de fazer acontecer. Não está de fora. É muito comum a gente colocar o objeto da nossa felicidade nos atos externos. Né? Eu só vou ser feliz se eu tiver X. Eu só vou ser feliz se eu tiver Y. Eu só vou ser feliz se eu conquistar determinadas coisas para mim. Eu só vou ser feliz se eu conquistar outras coisas. Né? A gente coloca a nossa felicidade nessas estruturas externas, mas a gente muitas vezes não consegue. Você consegue obter aquilo, você consegue aquele objeto que você tanto almeja para sua felicidade, e você continua sendo muitas vezes aquela pessoa que tem alguma coisa, algum buraco dentro dela que ela não consegue expandir, ela não consegue crescer, ela não consegue se expandir, mas ela busca sim. E quando a gente vai, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai colocando esse objeto da felicidade fora da gente, e a gente atinge aquele objetivo, e a gente não se considera ainda feliz, é porque alguma coisa está no lugar errado. Né? Tem alguma coisa aí que não está batendo certinho, está no lugar errado. Uma vez eu escutei uma companheira na casa espírita a seguinte frase, ela disse assim, num curso que ela dava, ela disse assim, é impossível que a minha felicidade dependa de alguma coisa que não dependa de mim. É impossível que a minha felicidade dependa de alguma coisa que não dependa de mim. O objeto material depende do nosso esforço de trabalho para conseguir. Mas ele não é o que vai causar a felicidade. Não é ele que vai trazer a felicidade. Porque a felicidade real vai depender de mim, única e exclusivamente. Não é a posse do material que vai me fazer mais feliz ou menos feliz se eu tenho ou se eu não tenho. Então, quando a gente lê isso aqui, né? Quando diz assim, encarado sobre esse aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura, é obra nossa. Nós é que construímos essa felicidade, nós é que construímos esse conceito de felicidade, aquilo que me faz feliz. Tanto é assim que a gente vê pessoas que têm uma vida material extremamente abastada, que tem tudo que o universo material pode conceder, e essas pessoas ainda não se consideram felizes. E a gente está cheio de exemplos aí. Né? Nós estamos cheios de exemplos de pessoas que têm condições financeiras, que têm uma vida muito confortável, materialmente falando, mas que não se consideram felizes. Né? Não se consideram felizes. Então, a gente lembra, por exemplo, de um Michael Jackson, né, que tinha todo o universo material à sua disposição, mas era uma pessoa infeliz. Tinha lá os seus dramas, que era uma pessoa infeliz.
né? Quando a gente lembra de outras figuras, né, que são celebridades, que às vezes são mais conhecidas pela gente, a gente percebe que não são pessoas felizes, apesar de terem aquilo que muitas pessoas consideram o ideal para a felicidade. Ele continua assim: a graça não tem mais razão de ser, a justiça irradia-se no mundo. Portanto, se todos nós lutamos e sofremos, todos nós seremos salvos. Aí a gente foi lá no Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec da pergunta 776, que fala lá sobre a lei do progresso. No comentário de Kardec, ele fala assim para a gente: sendo o homem perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, não lhe está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, ou seja, no estado primitivo. Ele é perfectível, ele tem nele o grão da perfeição, ele tem nele o grau da perfeição. Ele vai chegar à perfeição. Nós vamos chegar à perfeição porque essa lei, a gente progride sempre, a gente não para, a gente não anda para trás. A gente pode até estacionar em determinados momentos, mas você não vai andar para trás. Uma vez conquistada uma virtude, uma vez conquistada algum degrau dessa escala evolutiva, nós vamos ou ficar ali ou seguir para frente. Mas andar para trás a gente não vai. Tá? Então, como ele diz, né? Ele é perfeito, ele traz nele o germen do seu aperfeiçoamento, ele não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, no estado primitivo. Ele não vai viver perpetuamente, ele vai andar para frente. Né? Às vezes é de uma forma voluntária, outras vezes tem aquelas freadas. Lembra que a freada do ônibus, que o ônibus dava freio, o motorista freava e a gente era projetado para frente? Mas a gente vai caminhar para frente, a gente vai andar para frente, né? Ele continua dizendo aqui no livro: assim também se revela aqui, em toda a sua grandeza, o papel da dor, a sua utilidade para o adiantamento dos seres. Papel da dor. Ele vai descrever para a gente agora. Ele vai descrever para a gente agora o papel da dor, tá? O que a dor faz com a gente? Cada globo rolando no espaço é uma vasta oficina, onde a substância espiritual é incessantemente trabalhada, assim como um mineral grosseiro, sob a ação do fogo e das águas, transforma-se pouco a pouco no metal puro, assim a alma humana, sob os pesados martelos da dor, transforma-se e se fortifica. É no meio das provas que se imperam os grandes caracteres. Então, a dor aqui, ele vai apresentar a dor aqui, eu separei aqui no problema do ser e do destino. Eu separei e trouxe o livro aqui para mim, só eu mesmo consigo fazer essas coisas. Tá aqui, eu vou pegar aqui em cima, que tem uns trechinhos do livro do problema do ser, que a gente precisa refletir para ir com ele, e de tão bonito que a gente fica assim, meu Deus do céu, mas dor é isso? É isso que é dor. Então, de repente, eu estou me preparando para sentir a dor. Deixa eu só pegar aqui, peraí. Pronto, peguei aqui. Então, quando ele fala aqui, né, ele fala em dois trechos que ele fala da dor no problema do ser, do destino e da dor. Quando ele fala sobre as potências da alma, quando o Leon Denis fala sobre as potências da alma, ele fala sobre a dor, né? Ele começa falando da dor dessa forma, né? Tudo que vive cai embaixo sofre, a natureza, o animal e o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus criou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tantos pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. Depois, mais à frente, ele coloca assim para a gente. Olha só que coisa bonita. A infelicidade, as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer, fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou vibrantes que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. Então, olha o que ele diz para a gente assim: a felicidade e as provas fazem brotar em nós fontes de uma vida desconhecida. Nós não temos a possível perfeição lá latente na nossa alma. Então, está lá escondido. Aquilo está lá escondido, quietinho. Através das experiências que a gente vai tendo no dia a dia, a gente vai descobrindo, vai tirando esse véu que vai descortinando essas nossas novas possibilidades. Então, quando ele coloca que as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida mais bela. Porque não é no nosso momento de dificuldade que a gente pensa e analisa e pensa assim: não é possível que seja só isso. Não é possível que eu fosse passar por uma dor tão pungente, por uma dor tão grande na minha alma, sem ter um objetivo. Sofrer não vai levar a gente a lugar algum. Agora, quando a gente entende a razão desse sofrimento,
sofrendo, doendo, mas a gente entende essa razão, a gente começa a descortinar a possibilidade de uma existência melhor. Ou seja, tudo que eu fiz até aqui, se isso aqui me levou a esse estado de coisas, a esse estado de dor, então eu posso parar e repensar a minha caminhada, parar e repensar a minha destinação. Né? Eu não estou sofrendo por sofrer. Deus não coloca para a gente o sofrimento simplesmente para você sofrer, para você passar momentos difíceis na jornada, na nossa jornada. Mais à frente, ele coloca assim: aqueles que não sofreram mal, aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada e valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade, a sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. Quando a dor bate na porta da gente, quando bate lá na porta, assim, quem bate? Quando a gente pergunta lá, quem bate? Aqui todo mundo é assim, já tem uma certa experiência no plano terrestre, né? Lembra daquele anúncio das casas pernambucanas que dizia assim, quem bate é o frio, lembram disso? Que a dona de casa dizia assim, não adianta bater, eu não deixo você entrar, né? Então, quando a dor bate lá na porta da gente, chega lá pertinho e bate assim pra gente, olha, eu estou aqui, eu estou te mostrando que alguma coisa não está funcionando de uma maneira legal. Quando a gente tem essa dor intensa, e eu digo sempre, quando a morte chega pertinho de você e diz assim, oi, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com você? Tá tudo caminhando direitinho, bonitinho, os seus planos de vida, tá tudo bem com você? Eu tô aqui do teu lado. E você sabe que ela está ali do teu lado, né? Aí você diz assim, não quero falar contigo. Ela diz para você, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui do teu lado. Eu tô aqui pertinho de você. Eu estou aqui pertinho de você. Aí, quando a gente sente essas situações, né, que bate ali, que a gente tem aquela coisa e se pergunta: o que, que vai ser de mim? Será que eu anoiteço hoje? Será que eu amanheço amanhã? Será que daqui a alguns instantes eu estou aqui por aqui também? O que, que vai ser de mim? Né? O que, que vai ser de mim? A gente começa a fazer assim uma análise daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, dos nossos valores, aquilo que a gente tem assim uma predileção maior, ou que você tem essa predileção, a gente começa a analisar todas essas nossas questões, todos esses nossos questionamentos, né? E a gente pergunta, né? Muitas vezes se pergunta, se eu partir agora, o que, que eu levo de mim nesse momento? Nem o corpo eu levo. Que o corpo fica no túmulo e a gente vai embora, viver a vida lá no plano espiritual, viver a vida espiritual, que é a nossa origem. Nós estamos aqui, não somos daqui, nós somos de lá. Né? Então, quando a dificuldade bate, e eu estou dando assim, uma dificuldade extrema, tá? Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, por diversas razões, das razões mais doidas possíveis, das razões mais variadas possíveis, a gente se pergunta, por que eu? Por que comigo? Por que, que está acontecendo isso assim? E na medida em que a gente pergunta, que a gente vai buscar lá dentro da gente uma resposta para essas dores, para essas agonias, que ele coloca para a gente, né? Se entendermos, seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma a sua suavidade. Então a gente se torna mais paciente, se torna mais tolerante, se promete assim, não, eu saindo dessa, eu resolvendo isso, eu vou procurar ser mais tolerante, eu vou procurar me doar mais ao próximo, eu vou procurar, eu vou, a gente faz uma opção de promessas, né? E às vezes a gente, quando melhora, diz, mas eu não tenho tempo não, não dá tempo não, vamos embora, vamos caminhando, que a vida vai caminhando, não tenho tanto tempo, não tenho tanto tempo assim não, né? Mas nessa hora a gente tem uma reflexão, na hora que dói, a gente vai refletir. Porque se não doer, a gente não reflete. A gente não para. De um modo geral, a gente não reflete, não para pensar nas situações do dia a dia da vida da gente. Tá? A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai caminhando, vai empurrando com a barriga, como a gente fala, vai deixando para lá, para chegar um determinado momento, que é aquela freada do ônibus, né? Que a gente entrava por trás, o trocador ficava, um passinho à frente, por favor, um passinho à frente, por favor. Aí o motorista dava uma freada e ia todo mundo jogado para frente e sobrava espaço para trás para as pessoas para poderem ficar, né? Então, se a gente não passa por esses momentos, a gente se pergunta. Então você passa batido por tudo, a dor do outro é a dor do outro, não é a tua dor. Mas quando você sente uma dor semelhante à dor do outro, você imagina o que ele sofreu, que possa estar sofrendo. Então você vai rever o teu comportamento diante da dor do outro.
E ele continua assim: a vida dolorosa, olha só, a vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Mesmo nesta vida, há algo de grave e de terno nos rostos, muitas vezes banhados pelas lágrimas. Eles ganham uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Então, mesmo na dor, mesmo a pessoa, a gente muitas vezes se encontra com pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por dificuldades, mesmo sofrendo, mesmo com lágrimas no rosto, às vezes a gente ainda consegue perceber a suavidade daquela alma, mesmo com o seu sofrimento. E geralmente se percebe com mais facilidade do que no momento em que ela está esfuziante. A suavidade, a sensibilidade da alma, a gente percebe com muito mais facilidade nos momentos de sofrimento do que nos momentos de alegria. Porque a própria alegria vai, não é mascarar, mas ela toma conta daquele ser, né? E no momento do sofrimento ela se mostra de uma forma mais intensa. E ele termina esse parágrafo dando uma citação de Michelangelo, quando Michelangelo, que foi um grande escultor do Renascimento, né? Então ele coloca uma frase de Michelangelo dizendo assim: Michelangelo havia adotado como regra de conduta os preceitos seguintes: entra em ti mesmo, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Faz essa viagem para dentro de você para você poder saber quem é você, o que você faz, tá? Entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. O que o escultor faz com uma obra quando ele quer tornar aquela obra mais bela? Ele vai tirando todos os excessos, possíveis excessos, que aquela pedra, que aquela madeira está contendo ali. Então ele vai tirando, ele vai devastando, ele vai tirando pedaço da pedra, ele vai tirando pedaço da madeira, para dar forma àquilo que ele tem no seu pensamento. Então ele coloca, entra em ti mesmo e faz o que o escultor faz com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo que é supérfluo. Tira tudo que não vai ter valor para aquela obra. Suprime tudo que é supérfluo. Torna nítido o que é obscuro e leva a luz por toda parte e não para de burilar a tua própria estátua. A tua própria estátua. Então, conhece-te a ti mesmo, o espaço que Michelangelo ensinou para a gente. Conhece a ti mesmo, tira daquela peça que você está trabalhando, tira tudo que não vai ser necessário, tira tudo que é supérfluo, aquelas pontas que não vão interferir na fabricação daquela obra, tira tudo aquilo ali, né? Tira tudo que é supérfluo. E tira do obscuro, quer dizer, tira lá de dentro do ser, busca lá dentro do ser, lá dentro de você, dentro da gente mesmo, né? Busca o que tornar nítido o que é o que está lá dentro da gente. Coloca para fora. Vamos deixar isso para fora, vamos trazer isso à tona, para que a gente possa deixar essas qualidades surgirem na superfície da nossa alma. Leva a luz a toda parte, clareia, inunda a tua alma de luz. E não para de burilar a tua própria estátua. Quer dizer, não pare de fazer esse processo contigo, não pare de se autoconhecer. A gente diz que já se conhece bem, mas a gente não se conhece. Então faz esse exercício constante, porque dessa forma a gente vai se modificando e vai entendendo o papel da dor na nossa existência, vai entendendo o papel da alegria na nossa existência, o papel da dificuldade na nossa existência. Então, esse trabalho contínuo, né, do escultor da alma, de nós mesmos, é trabalhar continuamente essa alma, tirando lá de dentro aquilo que tem de luz, porque nós temos luz. Nós temos luzes internas. Então, vamos tirar essa luz, ela está lá escondida. Então, a gente precisa tirar essa luz, mostrar essa luz, deixar essa luz vir à tona na alma da gente, né? Então, isso que ele vem convidando a gente a fazer. Assim como o mineral grosseiro, sob a ação do fogo das águas, você vê uma pedra de rio, quase todas as pedras de rio são aquelas pedras arredondadinhas, porque é tanto o atrito que a água leva e bate ela em outras pedras, ela vai caminhando, que ela vai perdendo as suas arestas, né? Então, sob a ação do fogo das águas, transforma-se pouco a pouco no metal puro, assim a alma humana, sob os pesados martelos da dor, transforma-se e se fortifica. É no meio das provas que se temperam os grandes caracteres. Então, é no meio das provas que se temperam os grandes caracteres. É ali, no meio daquelas provas, que a gente vai conhecendo e vai modificando. Dá trabalho, é doído, incomoda. Às vezes a gente desiste no meio do caminho, não dá mais nessa encarnação, não dá mais para mim, vou deixar para outra encarnação, mas é preciso fazer. Porque se a gente não faz de um jeito, a gente faz de outro jeito. Se a gente não faz por amor, a gente vai fazer pela dor, porque muitas vezes o amor não consegue burilar. A dor é a... Oi.
Rosângela, quem tem? Isso nos faz lembrar a semente na terra, né? Sim, sim. A camada de terra, às vezes, para que ela possa atravessar e eclodir. Quer dizer, se a própria natureza, e na própria natureza isso acontece, quer dizer, não é, você tem que realmente trabalhar isso aí. A semente e tantas outras coisas. O que acontece? Né? O rio, quando ele vê um obstáculo, ele não vai parar de seguir o curso dele. Se ele tiver que contornar, ele vai contornar. Quer dizer, se a gente pegar a natureza, as coisas na natureza, e pegar isso que Leon Denis fala dentro de nós, desse mergulho, desse de você tirar, aparar as arestas, né? Ou para você fazer a sua própria estátua de vida, vamos colocar assim, né? A sua própria estátua, é luta, é dor mesmo. E isso acontece, porque principalmente nós estamos num mundo de expiações e provas, onde é luta todos os dias. Como diz, você mata um leão todos os dias, só que é o mesmo leão. É verdade. Né? Até o momento em que você vai começar a trabalhar aquilo ali e começar a pensar o seguinte: não é Deus castigando, sou eu que preciso, né? E ele dá, Leon Denis é maravilhoso, ele dá tudo isso daí poeticamente falando, dizendo: você pode. Pode, você consegue. Vai doer, mas você consegue. Eu tenho uma experiência em relação a essa coisa da natureza. Foi muito interessante. A gente aprende. Se a gente souber olhar, eu naquele momento tive a capacidade de enxergar, porque foi um momento na minha vida. Eu tinha me separado do meu marido, foi uma separação muito traumática. Eu não queria me separar, ele que quis separar. E meu casamento durou muito pouco, eu tinha um bebê pequeno, e foi o ó do Borogodó. Então eu me vi assim, muito, certa vez, muito, desalentada, desorientada, e eu tenho mania de caminhar na natureza. Eu tenho esse hábito. Aí eu fui na rua perto da minha casa, tinha uma rua sem saída, que tinha assim um sítio, que aqui em Teresópolis tem muitos sítios, né? Aí tinha um sítio que fazia assim uma esquina, a rua de chão batido. Aí tinha assim, por dentro do sítio, tinha uma moita enorme de bambu. Enorme a moita de bambu, lá dentro do sítio. E aquele muro imenso, alto. Eu sentei cansada. Eu disse, bom, agora eu zerei, né? Tô no fundo do poço, aquele negócio todo. Sentei no meio-fio. Aí, uma coisa me fez olhar. Eu tenho essas coisas também. Aí eu fiz e olhei. Quando eu olhei, eu vi sair pelo cantinho do meio-fio 2 brotos de bambu. Um maior e um menorzinho. Aí eu falei assim, tá bom, já entendi. Nunca mais eu choro. Porque o danado do broto do bambu, ele atravessou o muro, a calçada, e foi pegar a luz lá do outro lado, debaixo do meio-fio, e subiu. Por que eu, que tinha inteligência, teoricamente, estaria ali chorando e destruída? Nunca mais. Mas foi uma coisa que ficou tão registrada na minha mente, uma coisa que gente, a gente tem que ter olho de ver. Foi uma coisa que me levantou profundamente. Foi o ensino do bambu subindo para a luz. A nossa vida é o nosso progresso, né? É encontrar a luz dentro e fora da gente. É uma coisa muito interessante. Vocês colocaram isso aí da natureza, me veio logo isso à mente. Isso é devaneio. Nada. Maiara, liga sua câmera, minha querida. Vai assim, onde você clicar no alto da tela, tem uma câmera, um ícone de câmera. Liga lá, Mai, tá? Pra gente poder ver você e você ver a gente, tá bom? Mas isso aí, Tereza, a gente não precisa ir muito longe, né? No Grande Enigma, isso, minha linda, obrigada, meu amor. É o Grande Enigma que a gente vai estudar depois que acabar aqui, né? Ele mostra isso para a gente, ele mostra tudo que a natureza traz para a gente. É só a gente ter olhos de ver. É só a gente ter olhos de ver, a gente poder enxergar a nossa volta. E é onde a gente encontra Deus, ele vai ensinar para a gente como é que a gente encontra Deus nessa natureza. A gente coloca Deus num patamar tão longe da gente, tão distante da gente, né? Algo assim inacessível, e ele está ali pertinho da gente, é só a gente ter olhos de ver, como a Tereza acabou de falar ali em relação a isso, né? Então, a própria natureza se encarrega de mostrar todas essas facetas para a gente, tudo isso para a gente, né?
Então, quando ele coloca aqui no meio das provas que você tem para os grandes caracteres, a dor é a purificação suprema. Olha só, a dor é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem todos os elementos impuros que nos maculam. Tá aquilo lá dentro, tá fazendo mal a gente, tá, de uma certa forma, atrasando, emperrando, tá fazendo alguma coisa. Então você diz, não, não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, sempre fui assim. Entende? Não vou mudar. Essa é a Gabriela mesmo, vou mudar. Aí, tá, você não vai mudar? Eu falei, você vai mudar, é um direito que você tem. O espírito tem livre-arbítrio, é um direito que ele tem de dizer, não vou fazer. Mas ao mesmo tempo que ele tem livre-arbítrio, ele é regido por essa lei de progresso. Então, é a freadinha lá do ônibus, entendeu? Ah, você não quer dar um passinho à frente? Tudo bem, você não dá, você fica aí. Eu falei, tchum, você vai para frente. Então, vem alguma coisa que vai mexer com a gente fica assim, meio sem saber o que é, mas por que é, o que está acontecendo, porque eu, o que é isso? E a gente acaba tendo que trabalhar aquilo, se não quiser, se não desejar, permanecer na dor. Eu posso não querer trabalhar aquele aspecto da minha alma, mas eu não posso reclamar se eu permanecer na dor. Né? É difícil? Claro que é, não é mole não é fácil não. Mas se a gente não tiver um pouquinho de boa vontade para observar isso, a gente vai acabar ficando com esse fardo nos nossos ombros. Né? E ele continua assim, a purificação suprema, a fornalha onde se fundem todos os elementos impuros que nos maculam. O orgulho, olha quais são os elementos que nos maculam, os elementos. O orgulho, o egoísmo, a indiferença. São basicamente 3. O orgulho, o egoísmo e a indiferença. Tá? É a única escola onde se refinam as sensações, onde se aprende a piedade e a resignação estoica. Os gozos sensuais, prendendo-nos à matéria, retardam a nossa evolução, enquanto que o sacrifício, a abnegação, nos libertam por antecipação dessa canga espessa e nos preparam para novas etapas, para uma ascensão mais elevada. Então, se eu tenho aquela questão ali da você incomodando, se eu olho para aquilo e se eu tenho olhos de ver, né, se eu tenho ouvidos de ouvir, se eu tenho olhos de ver, se eu estou observando aquilo ali, que aquilo está me incomodando, está me machucando, e eu vou olhar aquilo com mais calma, com mais detalhes, e vou, né, buscar maneira de modificar, de me modificar, né, então eu acabo trabalhando aquele sentimento, e com certeza eu me sinto melhor, vou me sentir melhor, né. Eles nos libertam por antecipação dessa canga espessa que nos prepara para novas etapas mais elevadas. A alma purificada, santificada pelas orações, vê cessar as encarnações dolorosas. Ela deixa para sempre os mundos materiais e se eleva na escala magnífica dos mundos felizes. Nós não temos exemplos disso? Tá? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo, o próprio Leon Denis, né, Allan Kardec. Nós temos vários exemplos de almas que realmente trabalharam por isso. Foram criados como nós somos criados, simples e ignorantes. Não há privilégio na lei divina, então todos foram criados da mesma forma. Agora, algumas pessoas trabalham, né? Algumas pessoas arregaçam as mangas e trabalham. Trabalham para olhar esses aspectos da sua personalidade e ver como é que pode modificar isso. E quando se modifica, você vai depurando esse seu conhecimento, você vai depurando esse seu sentimento, e você acaba se tornando mais leve, vamos dizer assim, se a gente pode comparar. Se deixa mais leve, e a gente vai deixando esses mundos materiais. Porque se a gente analisar, olha só, sem se referir à escala espírita, se a gente se analisar, hoje em dia, certamente, os nossos pensamentos e certamente as nossas resoluções e as nossas manifestações, as nossas reações, são muito diferentes de 30, 40 anos atrás. A gente que está assim, nessa faixa de estar mais algum tempo que no planetinha, né, do planeta, hoje talvez a gente tenha mais tolerância com algumas coisas do que nós tínhamos há 40 anos atrás. Né? Hoje em dia a gente tem mais tolerância, porque é resultado de um amadurecimento, não só amadurecimento da idade, não é idade, amadurecimento da alma, não só a longevidade no corpo material, né? Não só essa longevidade maior no corpo material, mas a gente vai entendendo que determinadas coisas não têm significado para a gente. Não tem esse significado para a gente, tá? Aí eu não incluí a Maiara é a mascotezinha aqui da gente, né? Tem só 20 e poucos aninhos, então ela não tem essa percepção. Mas ela, nesses 20 e poucos anos dela, ela certamente, hoje em dia, ela tem pensamentos, ela tem reações que não tinha aos 15 anos, aos 15, 16 anos.
né? Hoje mais velha, mais amadurecida, trabalhando, etc. e tal, lidando com as dores dos outros, talvez entenda as dores do pensamento diferente. E a gente entende isso. Coisas que nos incomodavam muito, que era assim, ponto pacífico, a gente não adiantava, tinha que lutar, porque era assim, tinha que ser assim, eu não aceitava uma outra resolução. Há 30 anos atrás, ou mais um pouco, hoje em dia, a gente para e pensa, mas gente, eu dei tanta importância para isso. Isso me causou tanta dor, isso me causou tanto sofrimento. Por que isso? Né? Por que um orgulho tão grande? Por que um egoísmo tão grande? A gente vai ver com o tempo. Se a gente, nessa encarnação, a gente já consegue perceber, e anos atrás nós tínhamos um comportamento, nós não temos mais hoje, tá? Que hoje em dia nós não temos mais. Então vamos comparar isso com a alma com o espírito mortal, que já vem andando há diversas encarnações, e ainda tem outras encarnações pela frente. Então, quando ele chega lá na frente, né, como diz o Haroldo Dutra, quando você chega lá no espírito puro, aí você vai ver que você ainda tem uma escala lá dentro dos espíritos puros. Quando você chega na categoria dos Cristos, você ainda tem uma escala lá dentro da categoria dos Cristos. Então, você imagina a alma humana percorrendo toda essa escala. Então, quando ele chega lá na frente, quando o espírito chega lá, a condição de espírito puro, ele não quer saber, entende? Não tem valor para ele, não tem significado para a sua existência. Tem as coisas do terra que a gente valoriza. Não tem significado para a sua existência o egoísmo, não tem o significado a vaidade, não tem o significado as outras situações que ainda tem, que a gente ainda traz, os outros fatores que a gente traz, para ele não tem mais isso. E se para ele não tem grandes importâncias, não tem mais importância, então ele consequentemente é feliz. Ele é feliz porque ele não se liga nisso. Ele não se liga nisso. Quando você tem que dar uma determinada importância a alguma coisa, aquilo não tem significado. Tanto faz você ter como você não ter. Tanto faz você possuir como você não possuir. Eu lembro quando eu era jovem, né, criança jovem, que às vezes a gente queria umas coisas, né? Assim, queria uma coisa da moda, uma roupa da moda, que eu pedia para o meu pai, ele dizia assim para mim, nunca esqueço disso, ele foi meu fiscal de natureza. Ele dizia assim para mim, minha filha, quando eu puder, se você ainda quiser, a gente volta a conversar. Então, aquilo que naquele momento era crucial para a minha existência, era assim, o meu objeto de felicidade naquele momento, quando ele dizia para mim, olha, agora eu posso, vamos ver aquilo. Já tinha passado tanto tempo, mas tanto tempo, que aquilo não tinha significado nenhum para mim. Eu disse, tá bom, tá, não, agora não precisa mais disso não, papai, pode deixar, não se preocupe com isso não, porque isso perdeu a importância. Não é assim que ele funciona para a gente. Aquilo que você dá uma extrema importância hoje, daqui a alguns anos aquilo não vai valer tanto. Para a gente, lembrando uma vez, para a gente nessa encarnação aqui. Agora imagina por esse caminho dessa alma imortal, desse espírito mortal que tem um universo à sua frente. Então, aquilo passa a não ter um significado para ele. Então, se não é objeto da sua tribulação, se ele não tem mais essa tribulação, ele é feliz, ele consequentemente é feliz. E ele diz assim, continua dizendo assim, percorre o campo sem limite dos espaços e das idades. Quer dizer, essa alma que alcança lá os mundos felizes, né, percorre o campo sem limite dos espaços e das idades. A cada conquista sobre suas paixões, a cada passo adiante, vê seus horizontes alargarem e a sua esfera de ação aumentar. Então, se eu já domino aquilo que é minha paixão, eu começo a alargar o meu horizonte, eu começo a observar mais além, a gente começa a observar mais à frente, tá? A gente observa mais lá na frente. Percebe mais distintamente? Perdão. A cada conquista sobre suas paixões, cada passo adiante, vê seus horizontes alargarem e sua esfera de ação aumentar. Percebe cada vez mais, distantemente, a grande harmonia das leis das coisas e dela participa de uma maneira mais íntima, mais efetiva. Então o tempo para ela se apaga, os séculos transcorrem como horas. Unida às suas irmãs companheiras de viagem eterna, prossegue a sua ascensão intelectual e moral no seio de uma luz sempre crescente. Eu já não tenho esses meus entraves, essa alma não tem mais esses entraves, não tem mais essas agonias, não tem mais essas questões, não tem mais isso que está entravando ali, que está aprendendo ali, que está buscando ali. Tá, não, eu quero, mas eu não quero muito. Eu vou fazer, eu vou ajudar o outro. Ah, mas olha só, o outro também tem que se tocar, ele também tem que fazer a parte dele. Né? A minha paciência tem limite, a minha tolerância tem limite, o meu doar tem limite, né? A gente se doar tem limite, a gente vai se doando, chega uma hora que se irrita, não vai fazer mais nada, deixa para lá e vai caminhando. Então, para essa alma que já conquistou isso não tem tempo.
sabe? E a gente tira um paralelo, por exemplo, se você está com uma preocupação muito grande em relação a um problema da nossa vida, se a gente tem uma preocupação muito grande em relação a um problema da nossa vida, vai chegar 2030 e dezembro de 2020 não chega. Né? O tempo não passa. Você se prende naquela dor, você se prende naquela preocupação que vai passar à frente e dezembro de 2020 não passa, não chega de jeito nenhum. Mas se por outro lado você está contente, feliz, alegre, quando tudo está acontecendo, andando da forma como você tinha suas expectativas, quando tudo está bem, quando você se diz, meu Deus, já é dezembro, o tempo já passou, eu não me dei conta, eu não me dei conta de que eu tinha esse tempo para passar, o tempo já passou, mas passou tão rápido. Quando a gente se ocupa muito, né? E a gente agora tem se ocupado bastante, né? Acho que a pandemia, né? A gente começou a descobrir a possibilidade de estudar pela internet, então a gente se ocupa bastante. Acho que eu tenho agora mais atividade do que quando eram as atividades presenciais na casa. Eu acho que eu estou agora muito mais cheia de atividade. Então, o dia passa e você nem sente. Quando você vê, já acabou. Agora, quando você não faz absolutamente nada, nada, fica sentada numa cadeira de balanço, na poltrona, olhando para o teto o dia inteiro, olhando para o céu o dia inteiro, o tempo custa muito mais a passar. Né? Então, por aí a gente imagina o que seja esse progresso para essa alma. Como ela anda mais rápido? Ela anda mais rápido porque ela arregaçou as mangas e se colocou à disposição do trabalho. Né? Depois ele diz assim, das nossas observações e das nossas pesquisas, destaca-se assim uma grande lei, a pluralidade das existências da alma, ou seja, a vida da gente não termina com a morte do corpo físico, termina o estágio material dessa jornada, que inclui material espiritual. Porque a alma sobrevive à morte do corpo físico. É a pluralidade das existências da alma. Nós vivemos antes do nascimento e reviveremos após a morte. Né? Vamos lá estudar o voo na feira com a Rosângela para a gente entender isso, tá certo? Essa lei dá a chave de problemas, essa lei dá a chave de problemas até aqui insolúveis. Só ela explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Só a pluralidade das existências explica isso. Porque se a gente acreditasse nisso, a gente ia entender um Deus punitivo. Por que umas crianças sofrem tanto, eu estava falando disso no estudo que eu fiz, porque umas crianças sofrem tanto e outras são tão abençoadas e tão aquinhoadas com tudo que o universo material pode atender. Porque umas crianças não têm saúde e outras crianças esbanjam saúde. Por que eu tenho determinados problemas de ordem orgânica, de ordem da minha saúde orgânica, e outras pessoas não têm? Deus é o mesmo Pai? Então, ele colocou assim, você não vai ter problemas de saúde orgânica. Você vai ter todos os problemas de saúde orgânica. Esta criança não tem nada, não vai ter direito a nada, não tem acesso a nada, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à comida, ela não tem acesso a nada. Mas o outro tem acesso a boa educação, tem acesso a brinquedos top de linha, tem acesso a tudo que o universo material pode conceder. Então, como é que a gente fica? Né? O que uma criança faz para sofrer determinadas penalidades se ela não tem que cometer nada errado? E ontem, nesse estudo que eu fiz ontem, eu estava falando de uma amiga que tenho, né, lá do Leon Denis, ela já desencarnou há muitos anos, logo assim que eu entrei para o Leon Denis, ela desencarnou, ela teve câncer de mama e não conseguiu se curar do câncer de mama, né? E ela era uma pessoa que eu poucas vezes na minha vida eu me deparei com uma pessoa com um astral tão bom quanto essa companheira tinha. Com um astral assim, invejável, sabe? A gente chega assim e pensa, tudo também consegue, né? Ela internada, ela estava internada já mal, estava assim, bem no finalzinho dela. Ela ia assim, de quarto em quarto no hospital que ela estava, ela ia carregando aquele tripé de soro, ia pedindo alguém para ajudar a carregar o tripé de soro. Ela ia de quarto em quarto do andar em que ela estava internada para fazer uma prece, para fazer uma oração, para fazer um culto. Todo dia ela fazia aquilo. Chamava a enfermeira, está na hora de eu levantar, me ajuda porque eu vou, e ia. Tá? E uma das vezes que a gente se revezava no Leon Denis, a gente se revezava para levá-la ao INCA, para ela fazer a quimioterapia, para fazer o tratamento dela. E uma das vezes que eu fui com ela, que eu estive com ela lá, a médica que a atendia estava, naquele momento, estava na pediatria. E mandou mensagem para que ela se dirigisse até a pediatria, coisa e tal. Não sei se eu não me lembro o que ela foi fazer. E eu fiquei lá esperando por ela, né? Aí a gente passa um cotoco de gente de 3 anos, 2 anos,
né? Todo carequinha, com os cabelos todos caídos, segurando no tripé, a mãe, o pai no tripé, caminhando para a criança pequena, passando pelas suas angústias, pelas suas dores, pelos seus pedacinhos, né? Então a gente para e pensa, então, como é que pode isso, né? Como é que pode uma criança tão pequenininha, que mal sabia falar ainda, mal sabia andar ainda direito, e já passando por dores tão atrozes para aquela alma? E outros não. Então, se eu acredito num Deus que é um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus onipresente, onipotente, então, se eu não acredito nisso, esse Deus, para mim, ele é seletivo. E vai beneficiar uns e vai prejudicar a outros. Né? Mas se eu entendo que aquele espírito que está ali naquele corpo pequeno, tá? Ele teve existências anteriores e tem existências posteriores, né? Então, eu acredito que ele possa estar se ressarcindo com a lei divina em relação a determinados aspectos da sua alma. Então, a pluralidade da existência, a imortalidade da alma, vem trazer esse conhecimento, a gente vem trazer esse consolo para a gente, porque é um consolo. E eu falei também de um livro, né? Tem uma autora de livros espíritas em São Paulo, Nancy Puma, que ela trabalha com crianças com necessidades especiais. E tem um livro dela, não sei se está esgotado agora, se não estiver esgotado, vale muito a pena ler, é O Castelo das Aves Feridas, em que ela, trabalhando com essas crianças, num determinado momento, ela chega num departamento, não sei assim, de reencarnação, não lembro mais se seria isso, mas é mais ou menos isso, departamento de reencarnação, onde ela se depara com diversos espíritos, deformando os seus perispíritos, de modo que aquele perispírito levasse para o corpo físico sequelas que iam gerar determinadas condições especiais. Então, sequelas do sistema nervoso, sequelas de um outro sistema, sequelas de outro aparelho, que acabaria retratando no corpo físico determinadas imperfeições, né, que iriam limitar a ação daquele espírito. Outras vezes eram sequelas que iriam deixar limitações no aspecto cognitivo daquela criança que iria renascer. E ela, através da mediunidade, ela pergunta, né, ela indaga, eu tenho que procurar na próxima semana esse dado mais claramente. Ela indaga por que eles estavam fazendo aquilo, se eles tinham necessidade. Porque muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa com determinada deficiência, diz, deve ter aprontado em vida anterior. Para estar apresentando isso, deve ter aprontado em vida anterior. Então, o que acontece? E eles dizem para ela, não, nós não temos necessidade de passar por essas dificuldades. Nós estamos assumindo que temos dificuldades, não porque nossas almas necessitam disso, mas as pessoas com as quais nós iremos conviver, a família mais próxima ou a família mais distante, têm a necessidade de trabalhar os seus sentimentos em atendimento a essas crianças. Então, por amor a esses familiares, eles estavam aceitando a renascer no corpo físico com determinadas sequelas, para que aquelas pessoas aprendessem a amar os seres que chegam para elas com aquelas sequelas. Né? Então, a lei da pluralidade das vidas, a lei da pluralidade das existências, que só a doutrina espírita vem dizer para a gente, vem explicar essas dificuldades, vem explicar essas dores que são reais, que é difícil lidar com uma criança que tem necessidades especiais, é difícil, né? Existem uma série de limitações, nós sabemos disso, mas era a maneira como eles encontraram para que aquelas pessoas pudessem lidar com as dificuldades e aprendessem a amar aquelas dificuldades, aprendessem a amar aquele ser que traz aquela dificuldade, né? Então, quando a gente olha determinados corpos com determinadas deformações, a gente associa logo a uma coisa que ele possa ter feito, né? Que ele possa ter feito e que acabou levando aquela consequência. Mas muitas vezes não é consequência, não. Às vezes é por amor a gente. Né? Por amor a gente que está em volta, para dizer assim, olha só, tá vendo? Só eu tenho essa dificuldade, mas eu te amo e você me ama, então vamos trabalhar junto as nossas dificuldades. Vamos trabalhar junto as nossas vaidades, vamos trabalhar junto as nossas mil maneiras que a gente tem de rechaçar esses seres, rechaçar essas aparências, essas possibilidades limitadas que algumas pessoas apresentam. Vamos trabalhar juntos. Então, por amor, eles assumiram essas deformidades para que eles pudessem trabalhar, para que essas pessoas pudessem trabalhar. Não é a dor, não é o trabalhador, como ele coloca aqui para a gente? É o trabalho da dor. Ele está trabalhando o seu interior, está trazendo a sua luz interior através daquela dificuldade para que ele possa se tornar uma alma melhor, se tornar um espírito com determinadas conquistas, com vistas a futuras encarnações. Né?
Continuando, ele diz assim: no passado éramos como esses selvagens que povoam os continentes atrasados. No futuro, poderemos nos elevar à altura dos gênios imortais, espíritos colossais, que seriam os faróis luminosos, clareando a marcha da humanidade. E a gente volta a lembrar de Chico Xavier, a gente volta a lembrar de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, né? E quantos outros espíritos que trouxeram esses exemplos para a gente. E esses estão aqui, eles trouxeram para a gente. Eles conseguiram fazer. Por que a gente não consegue? Se somos filhos do mesmo pai, somos criados da mesma forma, a gente só tem que trabalhar essas nossas quizilas, essas nossas mazelas interiores, né? A história dessa humanidade. Oi, quem perguntou? Lembra também o Jerônimo Mendonça. Também. Ele tinha hemiplegia, né? Hemiplegia, alguma coisa assim, né? Ele só movimentava praticamente era os olhos, a boca falava, mas ele não tinha movimento, do pescoço para baixo, ele não tinha movimento nenhum. E ele saía e fazia as palestras públicas, ele ia para o cinema, ele ia ao show de Roberto Carlos, ele adorava, ele não parava de casa, né? A mãe dele várias vezes falava, mas meu filho já vai sair de novo, né? Porque, olha, ele não parava de casa. Né? E uma vez foi perguntada a ele assim, o que seria para ele felicidade? Né? E ele tinha que ficar de barriga para cima e às vezes com certo peso no peito. Né? Ele falou, poder virar de lado. É isso aí, poder virar de lado. Né? Quando a gente passa por limitações, né, a gente percebe isso, né? E às vezes não são limitações tão intensas, não, às vezes são limitações que são muito menores. Sabe? A gente percebe isso. Sabe, a gente percebe isso. Eu lembro quando eu infartei, que eu operei o coração, eu tinha que ficar de barriga para cima, né? Porque se eu virasse de lado, parecia que eu tinha assim, um peito de aço dentro de mim, que quando eu virava junto comigo. Sabe aquela coisa assim de uma caixa cheia de ferramentas, quando você vira, ele fazia aquele tinha barulho, mas eu tinha a sensação de que estava virando, né? Que estava virando para lá. Então, você imagina, foi difícil, foi uma coisa difícil. Né? E o meu hábito de dormir, até hoje eu durmo de lado, eu não durmo de barriga para cima, nem de bruço, eu durmo deitado de lado, então era uma coisa difícil. Agora imagina, né? E foi uma coisa exagera, foi coisa de 10 dias, entende? Depois desse dia, eu comecei a conseguir me virar na cama sem ter essa dor no peito, né? Então imagina aí, né? Imagina essas dificuldades. Estão lá, está sempre lá, está sempre fazendo. Não se limita. Vicente Moretti, quem conhece a vida de Vicente Moretti, no Rio de Janeiro também, né, que tem um trabalho belíssimo, né, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no Bangu, o trabalho belíssimo também foi outro, né, que tinha as suas dificuldades. Né, e quantos outros a gente conhece? Me foge o nome agora daquele companheiro que era lá oh, meu Deus, daquele hospital de Araguá, como é que é o nome daquele hospital? Curupaiti. Amazonas Hércules. Quantas vezes o Amazonas Hércules, ele era um tronco. O Amazonas Hércules era um tronco, né? Quantas vezes eu vi o Amazonas Hércules lá no Leão que alguém tinha que levar, ele levava, ele cheio de problemas, cheio de dores, ele levava para e depois ele ia embora. E teve uma vez que uns companheiros lá do Paiti para fazer como sempre faziam, né? Ele chegou e estava reclamando de dor. Ele estava reclamando de muita dor no corpo, não sei o que, ele todo doído, todo dilacerado, doído em função da própria doença, né? E aí o companheiro chegou e disse assim para ele, você está doido porque você sentou, porque as pessoas chegaram aqui e quiseram me levar para o jardim, botaram aqui na cadeira, me levaram para o jardim, mas isso me cansa tanto, me deixa assim tão desgastado. Aí o companheiro falou para ele, mas por que você não fala para esses amigos que você fica desgastado, que você fica cansado, que você não dá para você ir lá para o jardim, que você prefere ficar aqui na sua cama, você ficar aqui paradinho, quietinho, né? Aí ele virou, e a gente acha que a gente está fazendo bem, né? Tá fazendo assim, uma coisa assim. Ele virou para esse companheiro nosso lá da casa e fez assim, pois é, meu amigo, mas eles ficam tão felizes quando levam para o jardim. Eles ficam tão felizes quando levam para o jardim. Então, ele suportava aquela dor no corpo físico para que aquelas pessoas chegavam lá contentes, brincando, alegres, e o jardim, vamos, tio, para cá, e vamos, tio, para lá, colocasse ele na cadeira, mas lá. Eles ficam tão felizes, né? O que é isso, né, gente? O que é essa coisa que coloca assim para a gente, né? Então, é isso que Leon Denis vem colocando para a gente. Eu vou ter mais parágrafos, esse capítulo é maior, a gente continua na próxima semana. Então, só terminando esse parágrafo. Ele diz assim, a história dessa humanidade é a nossa história.
é a nossa história. Com ela, corremos os caminhos árduos, experimentamos as evoluções seculares que relatam os anais das nações. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. Então, é o tempo que a gente precisa aproveitar esse tempo e o trabalho que a gente tem nesse tempo, que é um instrumento do nosso progresso. Não tem como fazer diferente. Né? É um instrumento do nosso progresso. Só as horários. Essa lei da reencarnação mostra de uma maneira brilhante a soberana justiça reinando sobre todos os seres. Alternadamente, forjamos e quebramos nós próprios, as nossas correntes. As provas apavorantes que alguns dentre nós sofrem são, em geral, a consequência da sua conduta passada. O déspota renasce escravo. A mulher arrogante, vaidosa de sua beleza, retomará um corpo enfermo, sofredor. O ocioso voltará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata. Aquele que fez sofrer, sofrerá a seu turno. Inútil procurar o inferno nas regiões desconhecidas e distantes. O inferno está em nós. Ele se esconde nas dobras ignoradas da alma culpada, cuja expiação somente pode fazer cessar as dores. Não há penas eternas, não existem penas eternas, mas dir-se-á que outras existências precederam o nascimento porque perdermos dela a nossa lembrança. Como poderíamos expiar com proveito as faltas esquecidas? A gente vai parar aqui, dá vontade de continuar, mas a gente vai parar aqui porque a nossa hora já ultrapassou e a gente continua na próxima quinta-feira, né? Então, gente, é isso, Leon Denis é isso, ele vem trazendo a gente, né, assim, como eu falei, não sei se foi aqui, ele passa uma xilocaína, depois, foi aqui, né, ou foi na segunda-feira, não sei, ele passa uma xilocaína e vem com uma bezetacil atrás para a gente poder sentir, para a gente poder analisar isso, né? E é isso, esse autor, assim, magnífico, eu acho assim, às vezes eu penso assim, gente, como é que pode caber tanta sensibilidade, tanta beleza numa alma, né, como pode caber tanta sensibilidade, mas é isso que ele traz para a gente. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Rapidinho, o horário já ultrapassou, já bateu? Não? Simone, você faz uma... Oi? Não, eu só ia fazer o comentário, que eu achei interessante, porque quando você fala assim, aquelezinho ali tá todo machucadinho, todo assim, tortinho, é porque tem um problema grave. Aí você colocou aí uma informação de que você pode escolher vir detonar um pouquinho lá, né, prejudicar o perispírito para plasmar um corpo com defeito, para ajudar as outras pessoas que te cercam a ensinar o amor, né? Eu achei isso assim, interessante, eu não tinha analisado ainda desse aspecto, eu achava que essas coisas, né, físicas eram só em relação ao próprio espírito. Essa escolha é uma escolha muito elevada, né? Eu acho que isso é uma escolha muito bacana. E a gente pode até pensar em relação a essas crianças nós temos aí uma geração de crianças que veio com problema de microencefalia, né? E aí a gente pode pensar, porque elas estão dentro de uma família que precisa tratar delas, então pode ser até um exemplo desse, né? De escolha da família, né? Para ajudar a família, ou também problema pessoal mesmo, né? Isso me chocou muito, essa geração toda que veio com problemas assim. Como a gente está na última fase, né? Está liberando todo mundo, eu julgava ser essa situação. Do próprio espírito em reajuste. Mas achei interessante isso aí. Para mim foi novidade, achei bacana isso aí. O espírito é um espírito jamais, né? Porque é difícil. Porque é difícil você escolher vir ruimzinho para ajudar a ensinar o amor aos outros, né? Isso é que é ter um amor incondicional, né? É verdade, Tereza. Esse é um negócio fantástico. Muito bacana. Eu vou procurar o livro essa semana e vou procurar esse texto que ela relata isso. Tem uma outra experiência também, me lembro de eu falar na quinta-feira de um filme que o Leon Denis produziu há uns anos, já tem bastante tempo, que também fala isso. Tá? Foi um caso verídico, em cima do depoimento de um companheiro nosso que é médico, e que isso aconteceu no consultório dele, depois ele relatando esse caso, e o autor resolveu produzir um filme entra no YouTube. Eu vou catar o nome e vou catar lá no YouTube. A qualidade da imagem não é muito boa, mas dá para gente assistir para perceber a história. Acho que é Vidas Partidas. Vidas Partidas, isso mesmo. Foi um caso verídico de um pai nosso médico, e que ele relatou isso, aí o Tivo resolveu produzir um filme, produziu o filme, só foi na frente, mas produziu o filme todinho, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, Vidas Partidas, isso mesmo.
E aí eu vou pegar o texto lá da Nancy Puma e trago para vocês, tá bom? Gente, um beijo grande, vou fazer uma prece para a gente encerrar, para a gente dormir, assim, uma precezinha na nossa cabeça, né? E vamos ver, alguém vai fazer a prece? Tereza, você faz a prece para a gente? Não se apresenta, a gente chama. Livre e espontânea pressão, você. Ai, vamos então. Jesus querido, mestre amado, obrigada, Senhor, por essas oportunidades que a pandemia nos trouxe de melhoria do nosso tempo, do nosso estudo e do nosso conhecimento, né? Para que o nosso progresso individual se faça apesar do caos. Obrigada, Senhor, por tudo, porque é lá na dor realmente, que nos faz acender a nossa chama interior, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de melhorar, não dar valor ao que dávamos valor, é através da dor, realmente através da dor. Eu venho analisando a minha vida esse tempo todo e venho percebendo que é realmente através desses enganos que vem sendo provocado pelas dores, e as análises é essa mesma. A gratidão eterna, Senhor, pelas oportunidades de hoje, de sempre. Que assim seja, possamos dormir na paz e viver o mundo com a luz divina. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-caverna. Quinta-feira, conversando um pouquinho mais sobre o Leni. Obrigada a todos, Maiara, Sandra, Sônia, Simone, Rosângela, Ana, Márcia, Tereza, obrigada a todos. Acho que tem mais ninguém, se aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes, aqueles companheiros que não puderam estar aqui, mas que certamente estão vibrando, né, de longe. Que todos nós possamos ser abençoados e chegar aqui de novo na próxima semana, tá? Beijo em cada coração. Beijo para vocês. Boa noite. Moni também, adorei te ver. Beijinho, Moninha, fica com Deus. Beijo. A Maiara já saiu? Oi? Tá aqui ainda. Não, Maiara tô aqui. Ô, Maiara. Maiara, que é a sobrinha de coração. Maiara. Obrigada. A Simone é sobrinha. Eu conheço muito você. Eu já te conheço, Maiara. Que bom. Obrigada por receberem tão bem, viu? Beijo. Eu te vi, só estou te vendo agora, Marisa. Isso, minha filha. Você desculpa a hora que eu ia entrar. Hoje eu tive que ficar com o Gustavo. Sim. Votem essas coisas, né? Votem essas coisas, né? Eu só vou te dar depois de vieram buscar. E aí, que acabar a pandemia, vai ser desse jeito. Não, tudo bem. Eu gravei o estudo de hoje. Eu não sei como é que eu envio. A Rosângela vai me ensinar e a gente vê como é que envia. Tá bom? Tá certo. Tá legal. A Maiara tem o seu nome, né? Sobrinha, Marisa. Sobrinha de coração também, né? Gente, eu não entendi. Adorei fazer o estudo. Que bom. Que bom, Mônica. Tem que fazer aqui de novo, tá bom? Com certeza. Tá? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Eu vou estudar, que sábado eu tenho colégio lá pelo Deolinda Amorim. Então, tem que sentar agora e estudar lá pelo Deolinda. Tá bom? Boa noite. Vai ser live também? Vai ser live também. Eu acho que é o mesmo fácil, programa. Eu acho que é o mesmo programa do Aristides. Sabe? Que joga no YouTube, mas é gerado pelo mesmo programa do Aristides. Eu vou procurar saber direitinho. Beijo, Simone. Fica com Deus. Aí eu te falo. E aí, tá tudo bem com você? Tudo em paz? Oi? Tudo bem com você?